Hoje é dia 21 de março de 2024, estamos retornando aos nossos podcasts semanais. Nós tivemos aí uma parada técnica, né, que os professores, pesquisadores e alunos tiveram férias, que não necessariamente combinadas, então hoje a gente está dando já início ao nosso ano letivo. Então, agora, semanalmente, o nosso ouvinte vai poder contar com a nossa divulgação aí de podcast, com as nossas análises semanais. Bom, o tema de hoje é um tema que tomou a semana. A agenda da semana foi assim concentrada em decisões de bancos centrais relativas à política monetária, né? E aqui nós temos o Brasil, inclusive, ontem o Banco Central Brasileiro reduziu a nossa taxa básica de juros de 11,25 para 10,75 e as decisões dos principais bancos centrais de países avançados. O Banco da Inglaterra, que manteve as taxas de juros, o Banco da zona do euro, que manteve as taxas de juros, o Fed, que manteve as taxas de juros, né? E hoje o Banco Central da Suíça parece que reduziu um pouquinho ainda, tem que olhar melhor a notícia, mas acabou de sair. Então, o que nós temos hoje aí no mundo? Os bancos centrais de países emergentes já iniciaram um ciclo de queda de juros. Isso por conta de uma queda da inflação que já começou antes dos países, da queda da inflação dos países avançados. E os bancos centrais de países avançados ainda se deparam com dúvidas em relação, embora a inflação tenha caído. Então, por exemplo, o Banco Central do Fed, o Fed, né, ele manteve as suas taxas de juros e hoje a inflação na economia americana, fechada em fevereiro, é de 3,2% ao ano, 12 meses. Mas o pico da inflação nos Estados Unidos foi em junho de 2022, em 9,1%. Então, o pico da inflação nessas economias mais avançadas, ela foi um pouquinho defasada dos países emergentes. Exemplo, na Inglaterra também, a inflação acumulada em 12 meses, fechada em fevereiro, foi de 3,8%. E o pico da inflação na Inglaterra foi em outubro de 2022, uma inflação de 9,6%, que para eles é hiperinflação. No caso da zona do euro, a gente tem no mesmo processo, uma inflação que caiu hoje, acumulada em 12 meses, em fevereiro, 2,6%, e o pico da inflação na zona do euro, nesse período mais recente, pós-pandemia, foi em outubro de 2022, quando a taxa assumiu o valor de 10,6%. O Japão é um caso à parte, um país avançado, mas a decisão do Japão foi de elevar a taxa de juros. As taxas de juros no Japão estavam no terreno negativo já há muitos anos, né? E é a primeira vez em 17 anos que o Banco Central japonês sobe a sua taxa de juros. O caso japonês é um caso muito peculiar, até porque ele vem sendo, desde o final dos anos 80, começo da década de 90, vem sendo assolado por um problema gravíssimo, né? Deflação com recessão, deflação com recessão. E isso, na verdade, é tudo que um banco central não quer se deparar, que é muito difícil sair desse estado letárgico, né? Porque a deflação vem por conta de uma recessão abrupta e a deflação aprofunda a recessão. E muitas vezes a política monetária não consegue ser eficaz o suficiente para tirar a economia desse desequilíbrio ruim, né? Desse estado ruim. E o Banco Central, então, japonês, pela primeira vez em 17 anos, subiu a sua taxa de menos 0,1 para o intervalo 0,01%. É uma subida absolutamente que tem aí um caráter muito mais emblemático, porque não vai ter um efeito de grande, né, uma subida mínima, mas que é um sinalizador de que a economia está gerando alguma inflação e, portanto, poderá estar se recuperando desse estado letárgico que o assola há tantos e tantos anos, né? Então, esse é o quadro que a gente tem, e como nós temos um especialista no nosso grupo de conjuntura, que é o professor Lixa, então agora eu passo a palavra ao professor Lixa para que ele, então, diga mais sobre tudo isso, qual é o significado disso, o que a gente pode esperar daqui para frente. Lixa, a palavra agora é tua. Obrigado, Margarida. Tá? Boa tarde também para todos, retomar nossos contatos. Então, eu gostaria de um pouco complementar os pontos que foram colocados pela professora Margarida. Então, um destaque que ela apresentou, o Banco do Japão, aumentando a taxa de juros,
é o último banco que tinha taxa de juros negativa, digamos, é um marco nesse sentido, já não temos mais bancos centrais com taxas de juros negativas. E outro destaque da Margarida destacou o Banco da Suíça, reduzindo 0,25 sua taxa de juros, é o primeiro banco do G10 a reduzir taxa de juros. Outros hitos, outro marco. Tá? Só um comentário no caso do Banco do Japão. O aumento dos juros está também um pouco associado ao problema da desvalorização do ien. Tá? O ien estava se desvalorizando em relação ao dólar e criando algumas pressões inflacionárias. De qualquer forma, a política no Japão, a política de afrouxamento quantitativo continua, não? Eles continuam comprando títulos públicos. No caso do Banco Central da Europa, que a Margarida destacou, a reunião foi dia 7 de março, eles mantiveram a taxa de juros em 4,5, tá? Um pouco o argumento que foi dado é que se começarem a reduzir os juros, vai ser no segundo semestre. Não existe um forward guidance claro e parece que eles vão não existe uma comunicação clara sobre quando que isso vai ser feito e vai depender muito dos dados, tá? Ou seja, tem tido o Banco Central da Europa, que costumava ter uma forte orientação futura, está no momento, dadas as incertezas, mantendo em aberto seu comportamento para o segundo semestre, mas provavelmente pode começar a reduzir a taxa de juros. É claro que o grande destaque sempre é o Banco Central americano, não? O Federal Reserve, que se reuniu ontem, 20 de março, manteve a taxa de juros no patamar entre 5,25 e 5,5, a votação foi unânime. Tá? Na verdade, está nesse patamar desde o dia 27 de julho de 2023. Tá? Alguns destaques, tá? Alguns destaques que podemos dar. 9 membros do comitê são a favor de ter 3 reduções da taxa de juros de 0,25 este ano. Tá? Em princípio, na reunião anterior, se pensava que iam ser 4 reduções, só vão ser 3, mas apesar desse ponto, não, saber que vai reduzir menos a taxa de juros, tá? Existe bastante divisão dentro do Federal Reserve, não? Tem um diretor que ainda é a favor de aumentar os juros e tem 2 ou 3 que são a favor de manter os juros constantes, tá? Não ter reduções, mas 9, que a maioria é a favor de ter 3 reduções, tá? Alguns são a favor de ter 2 reduções. Mas a análise de mercado foi que era uma apresentação um pouco, chamemos assim, dovish, ou seja, no sentido de que o mercado temia, ou seja, se fosse um pouco mais duro o Federal Reserve, que não tivessem 3 reduções, ou não se esperassem 3 reduções para este ano, só 2. Tá? E nesse sentido, então, foi tido como uma comunicação, uma decisão dovish. Nesse sentido, as taxas de juros caíram, não? O T10 ontem caiu um pouco para 4,28, tá? E também as bolsas de valores, todas elas subiram. Tá? O Dow Jones, o Standard & Poor's 500, todas elas subiram um pouquinho por volta de 1%. Tá? Alguns destaques da comunicação do Federal Reserve. Por um lado, eles aumentaram a taxa de crescimento esperada para este ano, estava em 1,4, a taxa de crescimento esperada para Estados Unidos este ano, 1,4, aumentou para 2,1. Tá? Eles supõem que a taxa de desemprego, que agora em fevereiro estava em 3,9, pode subir um pouquinho para 4%, mas não mais que isso. E o núcleo de inflação subiu um pouquinho para o final do ano, estava em 2,4, foi para 2,6. Tá? Mas a gente está vendo de que se espera um forte crescimento para a economia americana, forte no sentido de que estava em 1,4, vai para 2%, se uma economia americana
que está sendo revisada para cima seu crescimento, um pouco como está acontecendo também no Brasil, sem ter grandes pressões inflacionárias, não? Ou seja, basicamente a mudança sobre o núcleo de inflação esperada para este ano subiu muito pouquinho, não? O pessoal está chamando isso de desinflação imaculada. Nós está tendo um processo de redução da taxa de inflação, sem aumentos do desemprego e sem fortes quedas nas taxas de crescimento. Tá? É claro que ainda a gente está longe da taxa de juros, da taxa de inflação, desculpe, meta de 2% para este ano, não? Porque temos uma inflação que ainda está um pouquinho acima de 3%. Então, um pouco como que a ideia é só reduzir no segundo semestre, no 4, provavelmente 3 vezes, tá? Porque a gente tem ainda uma taxa de juros elevada, em um contexto em que a economia americana não teremos recessão, obviamente, teremos um crescimento mais próximo de 2%. O outro ponto que foi comunicado também, e isso foi o Powell, depois na sua conferência também destacou, que esperam reduzir o afrouxamento quantitativo. Hoje, as compras de títulos do Tesouro americano estão por volta de 60 bilhões de dólares por mês e espera se reduzir no segundo semestre para 30 bilhões de dólares. Tá? Ou seja, o Federal Reserve vai continuar vendendo ativos e eles esperam, no futuro, acabar com todos os títulos privados e só ficar com treasuries, ou seja, com títulos públicos americanos na sua carteira. Tá? Mas então, a economia americana está num processo de desinflação lento, complicado, no sentido de que está difícil reduzir a inflação, que está em 3,2% para 2%, muito associado a um mercado de trabalho muito apertado, tá? Ou seja, por exemplo, o payroll que a gente viu no mês de fevereiro decía que para cada desempregado que tem na economia, temos 1,45 vagas. Então, você tem um pouquinho mais de vagas na economia, 1,45 para cada desempregado, o que mostra um pouco a pressão que existe no mercado de trabalho e a pressão que existe em consequência sobre a inflação de serviços, não? Que está nesse patamar. Então, reduzir a inflação de um patamar de 3%, ou está 3,2% que teve em fevereiro o CPI, para 2%, vai ser lento, mas também vão precisar ainda ter uma redução dos juros um pouco mais lenta do que se esperava. Mas, apesar disso, o mercado pensava que podia ser mais duro o Federal Reserve. Outro destaque que a gente vê na economia internacional é que os indicadores financeiros estão bombando de alguma forma, nós estamos muito bem. Tá? Ou seja, a gente vê o preço das commodities subindo, tá? O preço do petróleo, que estava em $77 o barril no começo do ano, agora está em 87, um aumento um pouco acima de 10%. Mas quando a gente olha índices de commodities, por exemplo, o CRB, um índice muito analisado e visto a nível internacional, que tem um conjunto de 19 commodities, ele aumentou 10% este ano. Então, estamos tendo pressão inflacionária, coisa que a gente não teve o ano passado, não só por causa dessas pressões no mercado de trabalho americano, mas também pelas commodities que estão subindo. Tá? E em uma economia que não só o mercado de trabalho está aquecido, como que os componentes da demanda agregada continuam crescendo rapidamente. Por isso, a economia americana espera que esse ano cresça um pouquinho acima de 2%. Tá? Aliás, é uma opinião pessoal, eu acho que a economia internacional está entrando em um bom momento, de alguma forma. É claro que temos o problema da China, e isso pode nos dar algum problema, tá? Mas quando a gente olha a Europa vai crescer pouco, vai crescer lentamente, isso sim, ou seja, a gente sabe que o crescimento
Por exemplo, o crescimento esperado para a zona do euro este ano é só 0,25, tá? Mas as perspectivas estão melhorando em um contexto em que os indicadores financeiros, se a gente pega um pouco como indicadores antecedentes, todos eles estão melhorando. Tá? Então, é como se a gente está tendo uma onda de certo otimismo na economia internacional. Temos o problema da China para destacar. Enquanto isso, a professora Margarida também destacou o caso do Brasil, que teve reunião ontem e reduziu a taxa de juros Selic. A sexta redução que a gente tem foi para 10,75. Eu acho que o destaque no caso brasileiro é um pouco parecido com o caso americano, não? Eu diria que ainda temos certos riscos inflacionários. Esse seria, digamos assim, meu destaque. Agora posso tentar explicar um pouco o que eu quero falar com esse aumento de riscos inflacionários. Se a gente compara a inflação implícita que a gente tem em alguns ativos financeiros, não? E que a Ambima divulga, e compara com a inflação esperada que a gente tem no Focus, no Boletim Focus, a gente vê que as expectativas de inflação são bem menores que a inflação implícita, o que supõe que existe algum risco de inflação que eu acho que deve estar em um patamar relativamente elevado. São diferenças que estão sempre acima de 2%, tá? 200 pontos básicos, então é bastante coisa. Tá? Razões para ter esse risco inflacionário, tá? E que, de alguma forma, o Banco Central colocou no seu comunicado ontem. Tá? Por um lado, o preço das commodities, que estou falando, não, o CRB aumentou este ano 10%, ou seja, o Copom não citou explicitamente as commodities, mas falou que a gente temos que analisar o cenário internacional com um pouquinho mais de incertezas. Eu acho que está associado a esse preço de commodities, tá? Uma redução mais lenta dos juros internacionais, tá? Ou seja, se a gente esperava 4 reduções para este ano do Federal Fund nos Estados Unidos, agora são 3. Em consequência, isso pode criar alguma pressão na taxa de câmbio aqui no Brasil, tá? Um terceiro argumento para o risco inflacionário, então, é um mercado de trabalho que continua muito aquecido, tá? Uma taxa de desemprego muito baixa, tá? Numa economia também, que é a economia brasileira, onde estão sendo revisadas para cima as taxas de crescimento. Provavelmente esse será tema de nossos futuros podcasts, ou seja, uma revisão sobre isso, ou seja, esse seria o terceiro tema, o mercado de trabalho, uma economia aquecida. Isso cria bastante pressão, especialmente na inflação subyacente de serviços, tá? E o quarto indicador é o risco fiscal, que também tem algumas pressões, especialmente se a gente olha o que está acontecendo com o aumento do gasto público no final do ano passado e começo deste ano, temos um forte aumento do gasto que deve estar afetando, não, essas revisões para cima do nível da atividade, mas que também provoca esse risco inflacionário. Tá? Por causa de esse tema do risco inflacionário, a gente viu ontem uma mudança na comunicação do Copom. Tá? De fato, só se garantiu mais um aumento da taxa de juros de 0,5 e se deixou em aberto a continuidade ou a trajetória de redução dos juros, tá? Especialmente por esse aumento da incerteza inflacionária que temos. Tá? Quando a gente olha também a inflação esperada para este ano, 2024, e o ano que vem, 2025, por exemplo, no Focus, a inflação esperada para este ano está em 3,79. E para o ano que vem, em 25, 3,52. Estão longe de 3%. Tá? Ou seja, também faz parte do risco inflacionário. Nossas expectativas de inflação para este ano, o ano que vem, ainda não estão ancoradas em 3%. Está 3,79. Quando a gente olha o modelo de referência do Banco do Copom, que foi apresentado ontem, a inflação esperada pelo modelo de referência, não,
que está em 3,5 para este ano e 3,2 para o ano que vem, também desancorados. Tá? Então, isso está criando algum ruído nas expectativas de inflação. Tá? E, o que, obviamente, provoca, digamos, mais incerteza sobre como continuará a redução da taxa de juros. Enquanto isso, a gente vê que a taxa de juros está em um patamar bastante elevado, tá? Especialmente quando a gente olha a taxa de juros real brasileira, está num patamar elevado. Se a gente olha, por exemplo, a NTN-B de 10 anos, ela está em um patamar de 5,77, tá? Ou seja, é uma taxa de juros real, não? Em um patamar tão elevado. Tá? Existe um portal, Moneytube, onde eles Moneynews, o portal, e a taxa de juros que eles calculam para o Brasil é 5,9. É a segunda taxa de juros real mais alta do mundo. Só perde do México. O México está com 7,5. Tá? E estamos acima da taxa de juros real da Rússia, que está em uma guerra, não? Tem uma taxa de juros real de 5,87. Tá? Então, temos uma taxa de juros real ainda muito elevada, mas como a gente tem esse risco inflacionário, que depende, não, desses quatro elementos que já, não está claro como que será no segundo semestre a redução dos juros, e o Banco Central está tirando a orientação futura. Não? Isso provocou algum pequeno ruído no mercado. Tá? O Banco Central está tentando tornar a política monetária mais discricionária e reduzir a orientação futura, sem criar perturbações no mercado, não sem que os agentes de mercado leiam isso como maior incerteza. Tá? Então, aí eles estão tentando buscar algum método de comunicação que não crie tanto ruído. Tá? Então, esse é o cenário, um cenário em que a economia brasileira e a economia americana, a economia internacional, está crescendo mais, as inflações estão caindo, mas esta última, digamos, caiu muito ano passado, porque teve uma série de ajudas, especialmente preços de commodities que caíram, que não está se repetindo, provavelmente não vai se repetir este ano, o que torna esse período final de ajuste para a meta de inflação, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, bastante mais difícil e demorado. Tá? Então, não sei, Margarida, seus comentários. Quer dizer que os países emergentes, em geral, estão numa situação diferente. Agora, convém lembrar, Lixa, que todo esse aumento enorme de inflação e essa queda enorme da inflação está muito associada a choque de custo, né? Como você, inclusive, já colocou. Efeitos pós-pandemia, de gargalos nas estruturas produtivas, efeito de preço de energia, efeito de preço de commodities de uma maneira geral. No caso brasileiro, a gente teve aí, enfim, super safra agrícola, que também aliviou a inflação. E eu acho que agora a grande preocupação dos bancos centrais é exatamente saber qual é o ponto da inflação. Quer dizer, uma vez normalizado o ambiente de cadeias produtivas, preços de insumos importantes, mas sem grandes flutuações, como é que a inflação vai se comportar daí para frente? Daí a reticência deles em começar a reduzir, os países mais avançados, em começar a reduzir os juros com mais intensidade, com exceção do caso da Suíça, mas que é um caso também diferente, porque é uma economia que tem uma inflação muito baixa, né? Inclusive abaixo da meta, eles divulgaram agora 1,4% em 2 meses, em 12 meses, uma inflação muito inferior à meta de 2%. Então, acho que é grande, e aí tem muitas apostas, né? Quando é que o Fed vai começar? Porque essas mudanças de taxas de juros, elas são constantes. Por quê? E tem que ser sincronizadas entre os países mais avançados. Porque isso desloca capitais, isso incentiva ou reflui fluxos de capitais para outras economias com importantes impactos sobre as taxas de câmbio, etc, etc. Então, aí temos muitas apostas e muitas dúvidas ainda. É.
Só um comentário, no caso americano, o Federal Reserve aumentou um pouquinho a taxa de juros neutra, estava em 2,5, foi para É, 2,6, muito associado à questão fiscal, as a incertezas questão fiscal. fiscais que estão aparecendo lá nos Estados Unidos, tem um pequeno aumento na taxa de juros. Em relação ao Brasil, duas palavras chamaram a atenção ontem no comunicado. Uma é a palavra moderação, outra é a palavra serenidade. O É, que significa que, em algum momento, as reduções não vão ser mais de 0,50 e vão começar a ser de 0,25. Tá? Ou se seja, houver, se se houver, houver, vai depender dos dados. Por isso, vai depender o Banco Central do Brasil está tirando a orientação futura para dar mais discricionalidade à política monetária, de não amarrar as mãos e ser uma é, política mais embasada no andamento dos dados, ou seja, é. saber exatamente, tá? E tem um acompanhamento do mercado de trabalho, e especialmente da Os inflação salários, né, que estão subjacente dos crescendo. serviços, que a gente É, está complicado, em um contexto em que a questão fiscal também vai começar porque no momento, digamos, quando eu coloquei as questões do risco inflacionário, eu coloquei como quarto elemento a questão fiscal. Tá? Temos também, eu falei, preço de commodities, juros internacionais, mercado, mas temos a questão fiscal e como que ela vai continuar ao longo deste ano. Tá? Provavelmente os mercados ainda não têm falado sobre o impulso fiscal que está, digamos, de alguma forma provocando uma revisão do nível de atividade para cima, não um aumento do crescimento do PIB por muitas instituições, não, que analisam, né, estão revisando todos eles para mais próximo de 2% já agora, não? E acho que isso deve estar também um pouco associado a isso, mas como contrapartida, temos que ver os tem mais impactos disso na política monetária e como isso vai afetar, não, as decisões do Copom, especialmente no segundo semestre deste ano. é. A gente está vivendo um momento a nível mundial, inclusive, muito diferente dos outros, né? De nada de inflações clássicas e nada de receituários clássicos, né? Então, está todo mundo pisando um pouco em ovos. Navegando em águas nunca Nunca. desconhecidas, não, nunca antes É. navegadas. Não? Então, temos essas E aí, histórias. a precaução é a melhor solução para uma coisa assim. Vamos esperar para ver o que, que acontece. São as palavras que eu destaquei do comunicado: É, moderação e serenidade. moderação e serenidade. Ok, gente. Então, vamos parando por aqui, vamos nos despedir hoje. E na próxima semana a gente vai ter outro podcast. Agora a gente está retomando regularmente as nossas programações semanais. Um outro tema que provavelmente será o tema sobre o fiscal, já que amanhã a gente tem aí informações importantes que vão ser divulgadas pelo Ministério da Fazenda e pelo planejamento. Ok, gente. Muito obrigada a todos. Até.